Campinas, Centro. O Centro Velho de Campinas representa a área em que a cidade nasceu. É um território tomado por prédios e compõe a área mais verticalizada da cidade. Os marcos mais antigos da malha urbana estão nesta região, entre as avenidas Moraes Salles e a Rua Coronel Quirino, reunindo em seu interior pistas do centenário pouso das Campinas Velhas e do bairro de Santa Cruz, nas margens da estrada de Goiáses. Os primeiros arruamentos da freguesia em 1774 e depois da Vila de São Carlos em 1797 nas proximidades da Praça Bento Quirino, ou ainda o conjunto de ruas e edificações formados no século XIX entre a Catedral Metropolitana e a atual Estação Cultura, explicitam o adensamento e a verticalização da malha central na década de 1950, com a procura de terrenos mais valorizados e com melhor infraestrutura urbana. Seguiram-se demolições que descaracterizariam a área. Hoje, a região central ainda concentra as principais atividades de comércio, serviços de alto valor agregado e equipamentos públicos, preservando seu papel de centro econômico, institucional e de serviços de Campinas. No macrozoneamento da cidade, a macro-região do centro está dividida em 3 áreas regionais, a R1, a R2 e a R3, e o centro histórico, que abrange a nossa área de estudo, fica localizado na R1. Contempla patrimônios históricos, culturais e naturais, abrangendo muitas opções de lazer e possuindo uma grande quantidade de empresas, lojas, shoppings, galerias, estádios de futebol. Em legislação, a Lei nº 11.459, que fala sobre a disciplina, a instalação de mobiliário urbano no município e da outras providências, pontua que, para a região de estudo, o mobiliário urbano é todo objeto ou pequena construção integrante da paisagem urbana, cujas dimensões sejam compatíveis com a possibilidade de remoção, por interesse urbanístico ou de obras públicas, que propiciem conforto, proteção, segurança e acesso à informação aos munícipes usuários. E para isso deveremos garantir que, através do processo de inserção do mobiliário urbano, o resultado deva ser harmonioso entre si, com a paisagem característica da cidade. O uso do solo, predominantemente nas imediações da Rua Irmã Serafina, é misto, com variedades de comércios e serviços no ambiente térreo e habitações nos andares superiores. Possui grandes equipamentos públicos como escolas, centros de saúde, praças e templos religiosos, como a Praça Professora Silva Simões e o Templo da Arquidiocese de Campinas. Seus gabaritos de altura variam de acordo com seus usos, predominando uma média de 15 a 20 metros à medida que prosseguimos a rua sentido à Prefeitura Municipal. Já o uso do solo da porção da Avenida Anchieta possui caráter mais comercial e de serviços, porém com grandes edifícios habitacionais. Os equipamentos mais relevantes a serem pontuados dessa área são a Escola Estadual Carlos Gomes, a Prefeitura de Campinas, o Largo Santa Cruz e uma sede da CPFL já no fim da avenida. Seus gabaritos são mais generosos e verticalizados. Alguns podem chegar a mais de 50 metros de altura, o que caracterizaria nos dias atuais o centro verticalizado da cidade. Partindo para a estrutura dos viários, a rua e a avenida de estudos possuem uma grande variação em medidas de leito carroçável e em calçamento de passeios de pedestres. Na Rua Irmã Serafina, nas regiões perto das praças, possuem um alargamento significativo que passa dos 9 metros, podendo parear 3 automóveis. Na medida em que vai se afastando o centro em sentido ao bairro Cambuí, ele diminui o seu leito carroçável. Na mesma medida, acontece com a Avenida Anchieta, porém com menor variação de tamanho do leito, mas com a diminuição de 3 faixas para 2 no final do trajeto, já no encontro com a Avenida Orozimbo Maia. O mobiliário urbano de Campinas é de grande quantidade, mas não da melhor viabilidade. Durante todo o trajeto deste estudo, pontuamos variações de mobiliários com pouco padrão de estrutura.
Temos a presença de lixeiras, bancos, postes para iluminação, semáforos, bicicletários, esculturas e fontes para homenagem, academia pública e playground infantil nas praças principais. Porém, concluímos que por mais que existam tais equipamentos imobiliários, falta dimensionamento adequado para o uso público.